Pessoal, Baki representava para Tokugawa a melhor coisa que sua arena subterrânea tinha a oferecer. E o Jirohama, por ser mais forte que o Baki, obviamente pode ser uma pessoa que vocês podem falar agora. Pera aí, é o Yujiro. Mas não, Yujiro não é um participante ativo da arena subterrânea. Ele faz aparições esporádicas. Na concepção de Tokugawa, uma verdadeira luta só deve acontecer no seu solo sagrado. Mas quando Musashi simplesmente tirou Baki pra nada, ficou claro que Tokugawa perdeu completamente o controle do espadachim lendário. Seu melhor lutador não pôde lidar com aquela calamidade. Foi então que Miyamoto Musashi saiu para conhecer o mundo de uma nova era com seus próprios olhos. O vídeo de hoje começa com o próprio Miyamoto Musashi andando pela cidade e ao ver um telão num prédio ele pensava: Que espécie de feitiçaria é esta? Isto não é pintura nem gravura. No entanto, move-se como se tivesse alma. Uma imagem que tem vida. Um mundo aprisionado em superfície plana. Essa parede não é madeira, não é pedra, mas carrega visões como um espelho dos deuses. No meu tempo, tal coisa seria tomada como obra de yokais, ou de um artesão que ousou tocar o divino. Mas ainda assim, nenhum destes dessa era sequer descia o olhar com espanto. Diante deles, um milagre se desenrola em completo silêncio, e são cegos a ele. Musashi se acalmava, voltava a caminhar e continuava pensando: não há com o que me afligir. Não é tão descontrolado, apenas diferente. Musashi de repente escutava algo, olhava à frente surpreso e via um metrô com passageiros passando numa ponte, e ele continuava pensando: veloz. Isto supera com folga a corrida de qualquer cavalo que montei em vida. Nem mesmo os mais nobres corcéis de guerra alcançariam tal ímpeto. No entanto, há incontáveis homens confinados em seu interior. Musashi lembrava do Dr. John Rona dizendo: Senhor Miyamoto, agora mesmo você foi trazido de volta à vida, 400 anos após sua morte. Musashi absorvia aquelas palavras no presente e divagava. 400 anos. Em um período de 400 anos. É disso que as pessoas são capazes. Isso não está mais em uma escala onde posso comparar. Musashi olhava aos prédios e continuava. Em apenas 4 séculos. Em 4 séculos ergueram obras que desafiam os sentidos, domaram a velocidade e curvaram a própria realidade à sua vontade. Isto já não pode ser medido pela régua que carregava comigo. Mas é realmente possível construir algo assim por mãos humanas? Musashi voltava a caminhar, ele estava descalço e pensava enquanto olhares estranhos iam na sua direção. Substituíram a relva por pedra fria e sem vida. Onde antes o pé sentia a terra, agora pisa em algo que não respira. Não há cheiro de campo, não há som de vento entre as folhas. Por alguma razão, isto me causa desconforto. É como se este mundo tivesse se afastado do caminho da luta, como se os homens tivessem deixado de ouvir o chamado da lâmina e perdido de vista o que molda o espírito. Ou talvez esse seja o novo inimigo que estes homens enfrentam? Então irei buscar aqueles que ainda carregam essa vontade de lutar, aqueles cujo olhar não se apagou, cujos corações ainda ardem diante do desafio. Homens que, mesmo neste mundo estranho, recusam-se a se curvar. Este mundo é vasto, além de qualquer província que percorri. Horizontes que não se encerram, caminhos que não conhecem fim. E ainda assim, tu que nasceste neste tempo, carregas em ti um saber que jamais foi visto entre os homens do meu passado. Então mostre-me a beleza deste conhecimento que adquiriste, mundo. Nessa hora alguém questionava: cidadão, você está perdido? Musashi olhava para trás e 2 policiais se aproximavam. Um deles dizia: desculpe, mas essa propriedade é privada e recebemos pedidos de que o senhor está causando um incômodo. Então você vem conosco. Musashi questionava: do que está falando, bom homem? O policial dava risada e se aproximava dizendo: bem, somos da polícia e estamos aqui para ajudá-lo. Vem. Musashi comentava: polícia? O policial questionava: para começo de conversa, onde estão seus sapatos, meu guerreiro? Parece que você os perdeu, hein? Musashi dizia confuso: sapatos, você diz? O policial questionava: então os perdeu ou apenas esqueceu de colocá-los? Musashi mantinha-se pensativo e o policial continuava dizendo: parece que você realmente não sabe o que está acontecendo. Você tem algum tipo de identificação com você? Pode nos mostrar? Musashi questionava.
Você quer dizer uma carta de apresentação? Não trago uma comigo. O policial questionava. Certo, poderia nos dizer seu nome e a data do seu nascimento? Pelo menos sabe isso, amigo? Musashi respondia. Meu nome é Miyamoto Musashi. Eu nasci por volta de 1584 na província de Harima. Bom, talvez eu esteja enganado, porque nasci há poucos dias atrás. O policial encarava sem paciência e questionava. Ô guerreiro, você tá alcoolizado? Usou algum tipo de entorpecente? Musashi questionava. Entorpecente? O que seria esse tônico? Se te referes a substâncias que turvam a mente, então não carrego comigo nada que enfraqueça o espírito. O policial se aproximava dizendo, vou revistá-lo, beleza? Quando o policial iria relar em Musashi, ele agarrava o ar. O espadachim encarava e o policial questionava. Ei, qual é o problema? Fique parado. Outro policial dizia, você é estranho, hein, cara? Nessa hora, esse policial recebia um toquinho na lateral do pescoço e o outro na garganta. Ambos caíam desmaiados na hora, e a cena cortava para Baki, voltando para sua casa a pé e pensando após ser subjugado por Musashi. Foi um sonho. Não, claro que não foi um sonho. E não há mais dúvidas em minha mente. Baki ainda sentia o corte invisível e continuava divagando. Foi um verdadeiro impacto. Minha parte superior do corpo foi cortada diagonalmente. Mesmo agora ainda posso sentir a dor do corte recente. Mas como isso é possível? Não importa quantas vezes eu pense nisso, ainda estou um pouco chocado. Dá pra acreditar nisso? Eu lutei com um samurai, e não qualquer samurai, foi com Miyamoto Musashi. A explicação que o vovô me deu sobre DNA, clone humano, foi um pouco difícil pra mim entender totalmente, mas ele me disse pra não dizer o nome de Musashi em público. Eu entendo a teoria disso, causaria muitos problemas, mas sinceramente tudo que me importo é em saber como que eu fui cortado. Mas essa dúvida prova que eu lutei com Miyamoto Musashi. Está gravado no meu corpo. Conheci o homem mais forte conhecido pelo grande público na história. Ele foi capaz de esmagar uma vara de bambu com as próprias mãos. Força de aperto que excede os limites humanos. Provei isso quando ele apertou a minha perna. Ser capaz de ler as intenções das pessoas e reagir a elas de antemão com o poder da previsão. Ele disse que meu jab não pode ser considerado como parte da arte da guerra. Um golpe simples, mas que demorei 10 anos para refinar no nível em que está agora. Isso meio que me irrita. Baki imaginava um combate com lâminas e continuava. De uma época em que costumavam usar armas. O peso de uma luta não era algo que qualquer homem pudesse colocar nos seus ombros. A derrota significava literalmente morte. Foi nessa época que nasceu a metáfora colocar o pescoço para jogo. É por isso que algo tão simples como a previsão era algo que qualquer lutador daquela época tinha que aprender, pois isso iria garantir sua sobrevivência. Que época perigosa. Todos eles usavam aquele grau de poder em seus estilos, o tempo todo. Não posso deixar isso barato, posso? Essa pessoa que fez isso comigo estava no topo desse mundo e veio para essa era. Ele deve ter mais coisas incríveis para mostrar. O Piccolo mesmo surgiu de uma época pré-histórica, quando os humanos ainda eram matéria-prima. E mais uma vez temos alguém vindo do passado, e ele é conhecido como o mais forte que já existiu. Um sol forte começava a ser mostrado através das nuvens, e Baki, que era iluminado por ele, continuava pensando. Eu entendo. Agora eu entendo tudo. Pode ser a hora, pode ser a lei da causa e do efeito, pode ser Deus. Isso que está acontecendo agora significa que é hora de decidir quem é o ser humano mais forte que já existiu na história. As engrenagens já estão em andamento. Ninguém vai conseguir parar isso. A cena cortava para Musashi, que era visto por outros policiais que se aproximavam dando voz de prisão. Continham um espadachim com um estrangulamento e uma trava no braço para algemá-lo. Mas num piscar de olhos, Musashi estava solto e nocauteando os dois. Em seguida, Baki dizia: agora ele está aqui e vivo. Miyamoto Musashi está realmente aqui. O mundo já não é mais tedioso, mas vamos começar a trabalhar nisso. Nas artes marciais japonesas, a ênfase no estilo e na precisão exata é incomparável em qualquer outro lugar do mundo. Começou com os ancestrais. Independentemente da arte ou forma de luta que se aplica, o estilo e a forma do seu corpo será dado à próxima geração por meio de lições ou pergaminhos. Esgrima não seria esgrima. Judô não seria judô, karatê não seria karatê. O que dá nome é o estilo baseado na forma. O corpo inteiro desse cara transborda a forma. Ele é a essência pura. Ele é a cristalização do seu estilo da espada. Simplesmente salta pelo corpo dele. Eu preciso analisar seu estilo. Mas que estilo ele usa? Não, isso não importa. Eu preciso analisar o meu estilo. O estilo Bakihama. Já na sua casa e treinando, Baki saltava, parava em pé e concluía. A força de Bakihama. Apenas com o propósito de ser eu. Baki começava a golpear e pensava:
Meu estilo, minha forma. Isso move meu corpo. Não existe uma sequência definida. Estilo. Basta mover meu corpo para garantir o sucesso da técnica. Basta com que cada movimento seja perfeito. Mas o que é necessário para que eu me mova perfeitamente? Os movimentos são pelo menos razoáveis? As técnicas e movimentos que uso, o meu corpo é capaz de responder com o que preciso para ser perfeito? Mais uma vez, preciso ficar de frente com ele mais uma vez. Embora agora seja impossível, vou tentar o meu melhor. Vou melhorar tanto para bocejar na frente desse cara. A cena cortava para a cidade, onde viaturas avançavam e era dito no noticiário: a polícia indica total alerta para um homem vestido de monge. A cor de suas roupas é azul marinho. Ele está andando descalço e se dirigindo para Shibuya. Se você avistá-lo, entre em contato com a polícia imediatamente. De volta com você, Mei Nakamura. Mei Nakamura assumia como âncora do programa de TV dizendo: foi um tufão. Esse é um parque cheio de sol antes da tempestade. Até a cigarra esteve presente para te fazer saber que a estação do outono estava presente no dia de hoje. Mas foi bem aí que a polícia de Tóquio foi abalada em seu núcleo. Hoje, por volta das 3 horas, apareceu um homem que se refere a si mesmo como Miyamoto Musashi. E ele enfrentou a polícia no meio do centro de Shibuya. E aqui você pode ver a filmagem de um dos incidentes ocorrido enquanto tentaram capturá-lo. Essa filmagem foi tirada de uma câmera de prevenção de crime nas proximidades. O homem de kimono pode ser visto cercado por 5 homens. Os que cercaram são 5 policiais fortes, bem treinados. Mas foi nesse momento em que o homem ergueu os 2 braços e quando um policial tentou agarrá-lo pelas costas, ele se esquivou e depois disso, o policial simplesmente caiu. Outros tentaram derrubá-lo também, e logo eles estavam incapazes de se mover. O que se seguiu depois disso foram os próximos 2. Um deles o pegou pelo pescoço com sucesso, mas vejam por si só o que aconteceu. Com um aperto nas partes íntimas do agente da lei, o monge se safou. O problema é que esse policial infelizmente não resistiu aos ferimentos. Foi então que os policiais tiraram seus cacetetes. Ele atacou para derrubar um homem, mas foi estranho, pois quando ele bateu num piscar de olhos, o cacetete estava na mão do outro homem. O próximo movimento foi rápido demais para a câmera e para os nossos olhos captarem, mas o policial foi claramente derrubado e ficou convulsionando no chão. Depois disso, sobraram outros 2 policiais para enfrentá-lo. O estranho é que ele jogou o cacetete em suas mãos fora. E quando os 2 policiais foram para cima, não temos ideia do que aconteceu. Eles simplesmente caíram. Parecia uma cena de filme. Depois disso, não houve nenhum tipo de resposta da polícia. Não temos ideia do que está acontecendo. Mas temos certeza de que veremos esse homem nas notícias novamente. Os relatos dizem que esse homem se envolveu com um outro incidente antes disso com policiais, onde ele feriu outros 4 policiais. A polícia alerta para todos se manterem em total vigilância, pois esses atos podem desencadear uma cadeia de eventos. Esse homem usa o nome do espadachim lendário Miyamoto Musashi, segundo os policiais. Mas qual é a verdadeira identidade desse homem? Enfim, como podem ver, essa é uma situação terrível para a polícia e todos os residentes de Tóquio. Se você tiver alguma informação, entre em contato com os números de emergência. A cena cortava para o Shinshinkai, onde Katsumi Orochi e Doppo Orochi viam um noticiário de boca aberta. Em seguida, íamos para Jack Rama, aplicando 3 seringas na carótida. Ele arregalava os olhos e também ouvia do noticiário. A localização dele é desconhecida, portanto, se você o localizar, pedimos que de forma alguma entre em contato com ele. Ligue para o 190. Jack Rama removia as seringas, pisava forte no solo e se erguia batendo a cabeça no teto. Do noticiário continuavam dizendo: a seguir, vamos falar do Brasil, que empatou com a Jamaica e foi eliminado da Copa. Jack arregalava os olhos e pensava: puta que pariu, que seleção horrível. Não é brincadeira, galera. Ai, caralho. Jack pensava em choque. Ele é forte. Retornávamos para o Shinshinkai, onde Doppo e Katsumi não dizia nada. Apenas o som da TV ecoava ao fundo e o narrador assumia. Os 2 ficaram sentados em silêncio por mais de 30 minutos. E aquele que quebrou o silêncio foi o pai. Doppo questionava: você entendeu o que acabamos de ver, não é? Katsumi respondia: sim, eu entendi. Doppo respirava fundo, cruzava os braços e dizia: essa história que vimos era real. Katsumi concordava e a cena ia para o dojo de Shibukawa, onde o mestre treinava e pensava: o que eu poderia dizer? Isso não era verdadeiro demais? Esses movimentos, esse homem, a única coisa que posso dizer é que ele definitivamente era de verdade. Agora íamos para o dojo de Motobi. Lá estava tudo escuro, e o próprio pensava na escuridão dos seus aposentos. Estou praticando sem parar há um ano inteiro para que nada me surpreendesse. Mas o que há para dizer depois de ver isso? Há muito o que se dizer. Baki, Doppo, Shibukawa também, talvez até o ogro.
Vou ter que ver como é que vocês vão reagir a essa calamidade. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Se curtiram, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. As redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. E é isso aí, galera. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.